abençoar a vida dos irmãos nesta manhã gloriosa. Hoje nós iremos falar sobre sã doutrina. Amém? Aleluia. Presta atenção nessa música. Querendo enganar o povo com a lei divina. Isso é verdade. Um dia a sã doutrina ele já pregou. Hoje não prega mais. Tornou-se um lobo devorador. Hoje não prega mais, ó. Pastor que não tem doutrina, ele não tem nada. Se não tem doutrina, não tem Deus, não tem o Espírito Santo. Deixando a tua igreja desconcertada. Irmão, de qualquer maneira, tomando a ceia. Irmã, com batom na boca, de coisa feia. Meus irmãos, o negócio é sério. Hoje nós vamos falar sobre sã doutrina, o assunto é sério. Hoje nós vamos falar sobre vestimentas. A jovem que diz ser crente, toda maquiada. Você olha pra unha delas, estão pintada. Se converteu e faz a mesma coisa do mundo, A hein? blusa é só uma tirinha e não tampa nada. Ó, E a saia é só 3 dedos, ainda rachada. 3 dedos de saia e ainda rachada. Crente que não tem doutrina, é rasto na areia. O jovem toca num conjunto na hora da ceia. Vestido de bermudão, sapato semeia. E os cabelos ele faz trança e brinco na orelha. Aleluia! Jesus está voltando, igreja. É o fim dos tempos. É o fim dos tempos. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Pois bem, meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe este momento. Deus abençoe a vida de todos os irmãos, nesta manhã. Pois eu quero abordar hoje um assunto muito importante para a nossa salvação. Amém? Ou seja, hoje nós vamos falar sobre vestimentas cristãs. Como um servo e como uma serva de Deus, diante de Deus, aleluia, ele deve se comportar ali para agradar a Deus. Pois a palavra do Senhor vai dizer que nós devemos darmos bons testemunhos. Pois Jesus, ele olhando para os teus discípulos, ele falou: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Então Jesus falou que nós somos o sal, nós somos o sabor, nós somos a diferença, nós somos a graça, nós somos a luz. E ele falou que era para fazer a nossa luz resplandecer diante dos homens, para que eles vejam as nossas boas obras e o nome do Pai seja glorificado. Então hoje nós iremos falar sobre vestimentas cristãs. Por que, meus irmãos, nós iremos falar sobre isso? Porque é necessário esse ensino. É necessário que nós venhamos nos comportar como servos, como eleitos, escolhidos, como separados do mundo,
concorda comigo, meus irmãos, que o servo cristão, a serva, ele deve ser diferente, ele tem que ser diferente. Porque senão, não precisava dele nascer de novo. Não precisava dele nascer da água e do Espírito. Não precisava dele sair do mundo. Ou seja, você aí que é jovem, que talvez me assiste, se você conversar com os crentes mais antigos, aqueles que estão há 70 anos dentro da igreja, e perguntar para eles como era antigamente a igreja, meus irmãos, a igreja era cheia de poder. A igreja, meus irmãos, ela não constitui somente de palavra. O ministério de Cristo, ele não se constitui somente de palavra, embora em João 8,32 está escrito: e conhecereis a verdade vos libertará. E se o Filho do Homem verdadeiramente vos liberta, certamente sereis livres. Embora nós vemos que a palavra de Deus, ela traz a transformação na vida do homem. Ela liberta o homem dos laços do pecado e da morte, se o homem abrir o coração para a palavra de Deus. E o que nós iremos abordar e aprender aqui hoje é a pura palavra de Deus. Nós iremos falar sobre a sã doutrina. Nós iremos falar sobre a ética, o comportamento das vestimentas cristãs. Como um cristão, uma cristã, um servo, uma serva de Deus. Aquele que outra hora estava no mundo, se comportava como filho das trevas e agora aceitou Jesus, se batizou e agora ele anda em novidade de vida. Ele agora é luz. Todo mundo está de olho, está vendo ele resplandecer. Hoje nós vamos falar somente sobre vestimentas. Mas nós iremos fazer mais vídeos, onde iremos falar e tirar a dúvida de muitas pessoas, né, acerca de cabelo cortado, cabelo pintado, se pode, se não pode, brinco na orelha, piercing, né, na sobrancelha, na língua, no nariz, no umbigo, né? Então nós vamos falar tudo sobre isso, mas hoje o assunto de hoje é sobre vestimentas. Amém? Será que Deus se agrada de mulher usar calça jeans? Mulher usar calça colada, sensualizando o corpo ou não colada? Se Deus se agrada do homem usar uma calça colada? Se Deus se agrada do homem usar uma calça, né, que é paramentrada com o mundo, né? Então, meus irmãos, nós vamos falar tudo sobre isso e vamos ver hoje também, vamos ver também tudo dentro da palavra de Deus. Amém? Olha para você ver. Aleluia. Aquele hino, né? Aquele hino que estava tocando no início desse vídeo. Aquele hino já estava falando tudo. Por que os pastores deixaram de pregar a sã doutrina? Por que não se prega mais a sã doutrina dentro das igrejas, meus irmãos? Por que deixaram de falar a verdade para o povo? Por que está deixando a igreja se corromper? Está deixando a noiva de Cristo se prostituir com o mundo, se parecer com o mundo? Quem concorda, meus irmãos? Quem concorda que a igreja ela não pode ser comparada com o mundo? A igreja de Cristo é poderosa. A igreja de Cristo é linda, maravilhosa. Ela brilha. A essência do Espírito Santo destila dela. A igreja de Cristo ela é poderosa, meus irmãos. Ela é rica em glória e poder. Aleluia. O Evangelho de Cristo não constitui somente de palavra. Hoje, por que não vemos mais um paralítico levantado de uma cadeira de roda? Por que não vemos mais hoje, meus irmãos, os jovens recebendo o Espírito Santo ali, recebendo os dons do Espírito Santo? Não vemos jovem profetizar, não vemos jovem hoje falando em variedades de língua ou interpretando a variedade que o outro irmão está falando em línguas. Porque não vemos hoje pessoas revelando, trazendo revelações profundas do Espírito Santo? Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. É por causa da santidade, meus irmãos. A igreja precisa voltar à santidade. A igreja precisa voltar a se comportar como antes, como no princípio.
princípio, como no começo, como na raiz de tudo. A igreja precisa voltar ao primeiro amor, às primeiras obras. Aleluia, glória a Deus. Conhecer a palavra até o Satanás conhece. Satanás é o mestre da teologia, porque teologia só te ensina a palavra. Aleluia, só te ensina a letra. Mas a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, igreja do Senhor, hoje nós vamos abordar esse assunto. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer que os jovens devem aprender com os mais velhos a ética cristã, a maneira de se comportar, como ter comportamento diante da presença do Senhor. Esse papel lhes foi dado para os mais velhos e ensinar os mais jovens. Se nós trazesse até hoje a doutrina de antigamente, como no princípio, na raiz das igrejas, nós iríamos ver as mulheres, os homens, os jovens se comportando totalmente diferente da maneira de como eles hoje se comportam diante da presença de Deus. Sem pudor, aleluia, muitas das vezes, sem ética cristã, sem moralidade, aleluia. Hoje eles estão imorais, aleluia. Eu não vou generalizar, não vou falar que é todos, não, mas é uma grande maioria, é uma grande parte assombrosa, aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Eu já posso sentir a presença de Deus aqui nessa manhã. Eu já posso sentir a glória do Senhor se manifestando aqui nessa manhã, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, hoje nós vamos falar sobre sã doutrina. E vai ter vários outros vídeos depois. E o que é a sã doutrina? O que significa essa palavra sã doutrina? Ensino santo, santo ensino. É o santo ensino do Espírito Santo. Isso é revelação do Espírito Santo. A Bíblia fala, meus irmãos, que, aleluia, que os carnais não podem compreender as coisas do Espírito, mas as coisas do Espírito são compreendidas pelos espirituais. Então, se você é espiritual, se você nasceu de novo, você vai conseguir compreender, entender, aleluia, qual é a perfeita e a vontade e agradável vontade de Deus para com todos nós. Aleluia. E hoje nós vamos falar de vestimentas. Pega a tua Bíblia aí para iniciarmos este ensino. Nada melhor do que nós começarmos no livro de Gênesis, no princípio ali da criação, quando Deus fez o homem e fez a mulher, colocou no paraíso, e o homem, ele tomou e comeu do fruto, mas a mulher, que Deus falou que não era para eles terem comido, e quando eles comeram, os olhos de ambos se abriram, e agora eles, percebendo que estavam nus, fizeram ali aventais para eles ali, de folhas ali, para cobrir a nudez deles, e se esconderam por trás das árvores, porque ele sabia que pela viração do dia, o Senhor Deus, ele ia até o jardim falar de face a face com o homem. Olha que tristeza, meus irmãos. Mas agora, o Senhor vindo no jardim, e agora eles se declaram para Deus ali, e fala que eles estavam nus e por isso eles se esconderam. Então, o homem, não querendo confessar o que ele havia feito, começa ali no jardim agora um pequeno julgamento, um pequeno juízo de Deus ali, que colocou ali em pauta ali a convivência do homem e da mulher dentro daquele jardim, a ponto de tanto homem, tanta mulher serem exclusos, serem expulsos ali do jardim do Éden, onde a palavra do Senhor vai dizer, lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, no versículo 21, e fez o Senhor Deus. Quem fez? O próprio Deus. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu.
Meus irmãos, se você dá um Google aí e você pesquisa lá o que é uma túnica, você vai ver o que é uma túnica. Uma túnica, ela é um vestido muito grande, né? Ela cobre todas as extremidades do seu corpo. As mangas da túnica vêm até as mangas dessa camisa, até aqui, ó, na junta da mão, e também vai até a junta também do pé. A túnica, ela também é comparada com aqueles vestidão, aquelas vestimentas sacerdotais que os padres, né, que os papas, que eles usam dentro da igreja ali. Então, túnica é semelhantemente comparado com um vestido, tá? Um vestido. Então, ali nós já vemos ali qual era a vontade de Deus, a maneira de como Deus queria que o ser humano, que o homem, a mulher ali, ele se vestisse, ele se comportasse ali na sua maneira de viver diante dos olhos do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus. Então, Deus, ele fez túnica, o próprio Senhor, ele fez túnica. Embora Adão e Eva já tinham providenciado, né, as vestimentas deles, mas aquelas vestimentas deles ali não foram aprovadas por Deus. Deus foi lá e fez túnicas de peles de animais para eles se vestirem. Vestiram eles, o próprio Senhor, o próprio Deus. Aleluia, glória a Deus. Se Deus quisesse que o homem, a mulher, se vestisse com uma bermuda, com a roupa mais curta, com a saia mais curta, né? Ele não tinha feito túnicas. Ele tinha feito umas vestes mais curtas, né? Mas o Senhor fez túnicas para eles se vestirem. Oh, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Logo ali no início nós vemos qual era a vontade de Deus, a maneira de como Deus gostaria e queria que eles se vestissem, já que eles estavam nus. Nós sabemos que a nudez, ela simboliza o pecado, a queda do homem, a queda da mulher, né? Ou seja, se você quer sair do pecado, né? Se você quer andar na conformidade da perfeita e agradável vontade de Deus, você então precisa cobrir o teu corpo. Você precisa cobrir as extremidades do teu corpo. Você precisa cobrir tuas pernas. Você precisa cobrir os teus braços. Aleluia, glória a Deus. Por quê? Porque se você colocar umas vestes coladas, umas roupas decotadas, né? Você pode estar sensualizando o teu corpo, né? Você pode estar sensualizando e você pode estar levando pessoas a tropeçar. Mas, pastor, o que está acontecendo hoje? Por que esse ensinamento, né? Por que está trazendo esse ensinamento? Justamente, meus irmãos, porque está faltando pudor dentro da igreja, dentro da casa do Senhor, e na vida cristã. Está faltando moralidade. O povo está imoral aos olhos do Senhor. O povo está sem ética aos olhos do Senhor. Eu não vou generalizar todos não, meus irmãos, porque ainda tem uma parte ainda, pequena, mas tem, de um povo conservador, de um povo que tem se mantido, de um povo que tem vigiado, de um povo que tem orado, de um povo que tem guardado a fé, aleluia, e não tem deixado com que o inimigo venha tomar a coroa deles. Ainda existe esses ainda existe esses que têm conservado, aleluia, essa perfeita vontade agradável, né, de Deus, de se comportar de maneira correta diante do Senhor. Então, meus irmãos, hoje que nós vemos dentro de muitas igrejas uma libertinagem de modo assombrosa, onde mulheres se colocam aquelas roupas tão coladas, meus irmãos, aqueles vestidos, aquelas saias tão coladas e curtas acima do joelho,
E além de curta, ainda é rachada ainda. Se elas agachar, é perigoso a saia acabar, aquele rachado acabar de rasgar no meio. Né? Não pode nem agachar. Aleluia. Não pode nem dar um glória a Deus. Aleluia. Porque senão rasga tudo. Hoje nós vemos em muitas denominações, em muitas igrejas, muitas mulheres se comportando como o mundo, se vestindo como o mundo, com sensualidade, com vaidade, com depravação. Aleluia. Trazendo tropeço aos pequeninos. E aí daqueles que faz um pequenino a tropeçar no meio do caminho. Aleluia, glória a Deus. Hoje tem as mulheres que vai louvar, principalmente muitas que vão louvar, colocam uma roupa tão justa, tão apertada, que fica parecendo uma pamonha amarrada pelo meio. Aleluia, de tão apertada é na cintura ali, mostra todas as curvas do corpo, as curvas do peito, os volumes do peito, o volume da bunda, sensualizando, as pernas chegam a ser torta embaixo, porque a saia é tão justa, tão apertada, que tem que andar com a perna torta. Aleluia. Então, meus irmãos, devemos mudar a nossa ética, devemos mudar esses costumes, embora eles falam, muitos pregadores, muitos pastores, muitos presbíteros, fala que isso é uso e costume, sendo que essa palavra diabólica nem existe dentro da palavra de Deus. Isso não é uso e costume, coisa nenhuma. Isso é falta de caráter, falta de ética cristã. Isso é falta de tirar o coração do mundo. Hoje muitos estão dentro da igreja, mas o mundo está dentro deles, está dentro do coração, está na mente deles. Eles querem se comportar igual um jogador de futebol. Homens que cortam aqueles cabelinhos todo, né? Faz até raizinho, faz até desenho na cabeça, né? Então, querem fazer cortes de pessoas mundanas, pessoas que amam o mundo, que são amigos do mundo. E a palavra do Senhor vai dizer que aqueles que são amigos do mundo, que amam as coisas do mundo, além de ser inimigo de Deus, o amor do Pai também não está sobre eles. Aleluia, glória a Deus. Quem ama o mundo é inimigo de Deus. Quem ama as coisas do mundo é inimigo de Deus. Quem cobiça as coisas do mundo, aleluia, é inimigo de Deus. E quem ama a Deus, aleluia, anda na contramão do mundo. Não cobiça as coisas do mundo, não imita as coisas do mundo. Somos peregrinos numa terra estrangeira, segundo a palavra do Senhor. Estamos aqui só de passagem. Aleluia, glória ao Espírito Santo de Deus. Nós conhecemos a igreja do Senhor, aleluia. Nós entendemos que o servo de Deus, ele é diferente do mundo. Ele tem que ser identificado na onde ele for. As mulheres precisam, sim, se comportar de maneira correta, de maneira que agrada ao Senhor. E que maneira é essa? Vestidos, usando vestidos, roupas compridas, aleluia. Roupas compridas, vestimentas compridas, vestidos largos, sem mostrar as curvas do corpo, sem mostrar os volumes da bunda, do peito, das nádegas ali, sem sensualidade, sem vaidade, sem depravação, meus irmãos. Aleluia. Isso é agradável aos olhos do Senhor. Os homens também devem se comportar também. Hoje nós vemos muitos homens hoje, umas calças toda coladinha, né? Mostrando a grossura das pernas, das coxas. Sensualizando o corpo. Uns que vão para academia, né? Vão ali para poder malhar o físico ali, para poder colocar tudo em forma, o físico do corpo. Os famosos barriga de tanquinho, né, que eles falam, né? Para ficar com a barriga de tanquinho, cheio de gominho, né? Para que isso, meus irmãos? Para que isso? Aleluia. A não ser que a pessoa está ali na academia por uma receita médica. O médico falou, olha, você vai ter que fazer uma academia, meu amigo. A veia do seu coração está entupindo.
Você está cheio de gordura, você precisa queimar um pouco dessas calorias, dessa gordura sua. Porque é perigoso você infartar, né? Então você precisa entrar na academia, você precisa dar umas pedaladas, né? Então a academia, aleluia, hoje nós vemos que as academias, elas têm virado um lugar onde as pessoas têm ido para malhar o corpo, para ter um corpo sensual, para sensualizar o corpo, né? Vamos colocar tudo em forma, vamos sensualizar e depois vamos pôr uma roupinha toda coladinha e sair por aí chamando a atenção das mulheradas. É isso que os homens pensam, e as mulheres também, que estão na academia, muitas das vezes elas. Aquelas que são solteiras, estão ali na academia, ali malhando e coisa e tal. Justamente, né? Para poder estar tudo em dia, tudo em forma, para sensualizar para os homens. Aí coloca aquelas roupas de lycra, rachando tudo, né? Mostrando tudo. E sai aí na rua desfilando aí, justamente, já colocou aquela roupa ali, é justamente mesmo, para mostrar o corpo, para sensualizar. E isso é um pecado terrível diante do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor, meus irmãos. O crente é diferente. Aleluia. Ah, mas na onde está escrito que mulheres devem vestir vestidos? Aqui logo no início da criação nós já vemos Deus fazendo túnicas de peles de animais, né? E vamos ver aqui também, ó, no livro de 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 9 e 10. Olha o que está escrito aqui, ó. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em trajes honestos, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou com pérolas ou vestidos preciosos. Aqui, ó, Timóteo aqui recebeu a carta de Paulo aqui para exortar a igreja, para ensinar a igreja a ética, o comportamento cristão aqui. E aqui nesse versículo 9 e 10 aqui nós vemos o que Paulo está dizendo aqui para as mulheres, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em trajes honestos. O que é trajes honestos? Trajes honestos é trajes que não vai trazer escândalo, é trajes que não vai levar homem a olhar para você e te desejar, te cobiçar. Aleluia. Isso é um traje honesto, igreja. Com pudor e com modéstia. Temos que ter pudor, temos que ter modéstia na maneira de se vestir, temos que ter respeito. Hoje muitas mulheres não estão respeitando os homens casados. Você vai na padaria, tem mulher pelada na padaria, com a roupa curta, mostrando tudo. Você vai na igreja, tem mulher quase pelada na igreja. Não está tendo pudor. E isso pode te condenar. A roupa não te salva, mas pode te condenar. As vestimentas não te salvam, né? Eu já ouvi isso. Ah, veste, roupa não salva ninguém, mas pode te condenar. Porque se você não saber se vestir, igual que Paulo está mandando aqui, ó, Paulo na direção do Espírito Santo. Aqui ele não está na carne não, porque Cristo estava nele, ele estava em Cristo. Então Paulo cheio do Espírito Santo, Paulo era totalmente guiado pelo Espírito Santo. Cada palavra que saía da boca daquele homem era manancial de água viva que levava pessoas para o reino do céu. Então Paulo estava cheio do Espírito Santo, meus irmãos. E estava falando para o servo Timóteo aqui, o filho dele na fé. Aqui ele mandou uma carta. E aqui ele está falando que a mulher deve se comportar, ó, com trajes honestos, com pudor e modéstia. Modéstia. Moderar. Tem que se moderar na maneira de se vestir. E não sensualizar, não mostrar o volume do peito, da bunda, do corpo, não, meus irmãos. Levando os mais pequenininhos a tropeçar na fé, não. Isso é pecado.
Usar roupas sensuais é pecado. Usar roupa mostrando as pernas é pecado. Mulher deve vestir vestido, ó. Nem que seja um palmo. Ó, um palmo, ó, abaixo do joelho. Um palmo abaixo do joelho. Você quer agradar mais ainda a Deus? Coloca logo um vestido lá, ó, na junta do pé, os 4 dedos acima do pé. Aleluia. Os servos de Deus, eles são identificados pelas suas vestes também. Hoje está difícil de saber quem é de Deus e quem não é, por causa dos comportamentos imorais, a maneira de se vestir, né? E aqui, ó, Timóteo estava falando Paulo mandou a carta para estar alertando a igreja, as mulheres. Ele está falando com as mulheres, ó. E naquele tempo elas vestiam o quê? Vestidos, tá? E não precisava, e aqui fala assim, ó, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. Não precisa ser vestido precioso, igreja. Hoje muitas mulheres querem colocar aqueles vestidos cheios de lantejola, brilhando, para chamar a atenção de todo mundo, né? Aqueles vestidos cheios de pérola, cheios de enfeites. Aquilo ali é pecado. Também é pecado. Tá? Se tem alguém que precisa brilhar na nossa vida, se chama Espírito Santo de Deus. Se tem alguém que deve aparecer na nossa vida, se chama Jesus Cristo. Não é nós que temos que aparecer, não. Não é nós que temos que chamar a atenção de ninguém, não. Quem tem que aparecer na nossa vida é o Espírito Santo de Deus. As pessoas têm que olhar em nós, elas não têm que ver não um vestido todo cheio de lantejola, cheio de pedra preciosa, cheio de ouro, cheio de coisa, não. Elas têm que olhar em nós e ver, igreja, a humildade, o brilho do Espírito Santo na nossa vida. Nós não devemos também querer ser melhor do que os outros, nossa roupa ser a mais bonita, mais enfeitada do que as roupas, do que o vestido da outra ou do outro, não. Né? Vamos lá. Então a igreja do Senhor vestia vestidos. As servas de Deus vestia vestidos, né? E olha aqui o que diz aqui no livro de Atos, capítulo 9, 39 também. Aqui também vai falar sobre isso. Olha o que diz aqui, ó. E levantando-se Pedro, foi com eles. E quando chegou, o levaram ao quarto alto. E todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestidos que Dorcas fizera quando estava com elas. Dorcas era uma serva de Cristo, uma serva do Senhor, uma mulher que havia se convertido ao Evangelho através da pregação dos apóstolos, dos servos de Deus. Essa mulher, a profissão dela era fazer vestido, era fazer túnicas. E Dorcas era uma mulher do coração muito lindo. Essa mulher, ela fazia obra social, ela doava vestidos para as irmãs da igreja. Ela doava túnicas também. Então Dorcas, as mulheres naquele tempo usavam vestidos, usavam túnicas. A igreja precisa voltar ao primeiro amor, às primeiras obras, igreja. Precisa voltar a agradar o Espírito Santo de Deus. Se naquele tempo as mulheres usavam vestidos, então é porque esse foi o ensinamento que teve Deus do princípio. Esse era o ensinamento que Pedro dava para a igreja. Então é isso. Mulher não pode usar calça, mulher não pode usar bermuda. Homem também não pode usar bermuda. Fica mostrando as pernas, não. Nós não podemos ser comparados com o mundo. Nós não podemos andar como o mundo anda. Nós não podemos andar com sensualidade, com vaidade. Principalmente os homens casados, as mulheres casadas. O seu corpo já não é mais seu, homem. É da sua esposa. O corpo dela já não é mais dela. O corpo dela é seu.
Então não tem que ficar mostrando as partes do seu corpo para outra mulher. E a mulher não tem que ficar mostrando também as pernas dela para outros homens. Tem que ser tudo coberto. Tem que ser com modéstia. Tem que ser com respeito. Tem que ter caráter, ética cristã, meus irmãos. O Espírito Santo é santo, tem que ser cheio de santidade. Temos que ter santidade. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Olha o que diz aqui, meus irmãos, no livro de Deuteronômio, no capítulo 22, no versículo 5. Olha o que fala aqui, ó. A mulher não deverá usar roupas masculinas, e o homem não se vestirá de mulher, porque isto é abominação. Isso é abominação ao Senhor teu Deus. O que é uma abominação? Isso é detestável. Deus detesta esse tipo de ética, esse tipo de caráter, esse tipo de prática. Deus detesta. Por isso que Satanás, quando tem a festa da carne, o carnaval significa festa da carne, nós não somos carnais, nós somos espirituais, nós não temos nada a ver com o mundo, nós andamos na contramão do mundo, nós aborrecemos o mundo, nós aborrecemos as trevas, não nos parecemos nem um pouquinho com as trevas, não devemos nos parecer com as trevas. Eles podem chamar nós dos avessos, pode chamar nós de velho, de velha, pode chamar nós de ET, pode chamar nós do que for. Mas nós não somos daqui mesmo. Andamos na contramão do mundo. Aleluia. E aqui, ó, em Deuteronômio, aleluia, no capítulo 22, versículo 5, a palavra está deixando bem claro aqui que o homem não deve usar trajes de mulher, nem mulher usar trajes de homens, que isso é abominável ao Senhor. O Senhor detesta isso. E hoje nós vemos aí várias festividades com nome de bloco de piranha, onde os homens vão vestidos de mulheres e as mulheres têm que ir vestidos de homem. Por que o Satanás colocou isso na terra? Por que o Satanás colocou essa festa com essas exigências? Para o homem enfeitado de mulher e a mulher enfeitada de homem, justamente para bater contra essa palavra aqui, ó. Justamente porque Satanás sabe que Deus odeia, Deus detesta, Ele abomina esse tipo de prática. O Espírito Santo entristece com esse tipo de prática, meus irmãos. Isso é pecado diante de Deus. Por isso mulher não pode usar calça. A calça ela é para o homem. A calça ela surgiu mais ou menos há 3.300 anos atrás. Que surgiu a calça, não existia calça. A calça passou a existir há 3.300 anos atrás. Por dois homens chineses, pastores. Eles eram pastores, pastores de animais, viu, meus irmãos? Então eles acharam necessário criar a calça para eles cavalgar. Ficou mais melhor para eles cavalgar, para eles trabalhar. Esses homens fizeram essas calças. Os arqueólogos acharam essas duas calças. Fizeram ali toda a pesquisa ali. Aquelas calças tinham 3.300 anos. Foram as primeiras calças, as calças mais antigas que surgiu no mundo. E foram dois homens e pastores. Ou seja, então calça é para pastor. As coisas de Deus se compreendem espiritualmente. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Nós devemos compreender as coisas do Espírito, igreja. Os sinais que Deus ele nos transmite. Na palavra de Deus não está escrito tudo de modo detalhado, não. O que Deus quer, o que Deus não quer, não. Lá não está escrito ali, é assim, ó, é proibido fumar maconha, é proibido beber cerveja Skol ou cerveja Brahma, ou Pinga 51. Lá não está escrito isso na Bíblia em lugar nenhum, mas lá está escrito lá assim, ó, que os viciados não entrarão no reino do céu, os beberrões não entrarão no reino do céu.
Então as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. O que Deus está querendo dizer com isso? A Bíblia diz que João, aleluia, ele ia vir e não iria beber bebida forte. João Batista, aleluia, glória a Deus. Então as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. É claro que o homem carnal não vai compreender as coisas do Espírito. Se ele é da carne, se ele é do mundo, como que ele vai compreender as coisas do Espírito? Mas nós que somos espirituais, aquilo que é loucura para o mundo, para nós é o poder de Deus, igreja. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aí tem pessoas que pensam assim: ah, mas Deus quer só meu coração, é meu coração que importa. Quando Deus mandou lá o profeta Samuel e ungiu um dos filhos de Jessé lá, veio todos aqueles homens lá, os irmãos de Davi, e nenhum deles foi escolhido. Ele escolheu o menorzinho da casa, o mais novo, o mais jovem, né? Porque Deus viu foi o coração. Ele não escolhe por aparência, mas sim porque ele enxerga o coração. Eles usam essa palavra aí para poder o quê? Andar na libertinagem, andar na vaidade, andar de qualquer maneira na presença do Senhor, achando que estão aprovados com essas práticas errôneas, totalmente desconcertadas e mundanas diante do Senhor. Então está errado. Nós somos diferentes, nós não somos desse mundo, não somos igual ao mundo, não nos comparamos com o mundo, não carregamos no nosso coração ainda as velhas práticas do mundo, como nos comportávamos quando nós éramos do mundo. Aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Essa é para aqueles que pensam que Deus só quer o coração, que Deus está olhando só o coração. Tá bom? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Que o próprio Deus de paz que o próprio Deus de paz o santifique inteiro, não pelas metades, não por pedaço, mas inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então não é só o coração, não? Não é não. É inteiramente. Corpo, alma e espírito. Inteiramente. Nós devemos ser preservados inteiramente. Nós devemos estar na santidade de corpo, alma e espírito. Deus, ele vê tudo isso em nós, corpo, alma e espírito. E hoje nós estamos falando sobre vestimentas. Vestimentas, comportamentos, ética, moralidade. Como devemos nos trajar, nos comportar, nos vestir diante da presença do Espírito Santo, do Senhor e também dos nossos irmãos em Cristo, nosso próximo. E até mesmo lá no mundo também. Não é só dentro da igreja, mas também dentro de casa, no seu momento pessoal. Porque o Espírito Santo está ali com você a todo tempo. Tem anjos ali com você a todo tempo. Se é que você teme a Deus. Se você temer a Deus, então os anjos do Senhor acampam ao seu redor. Está em Salmos 34. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Temem, respeitam, obedecem. Né? Então, o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. Que todo o espírito, alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Então o Senhor, ele não quer só nosso coração, não. Ele quer que nós tenhamos comportamentos. O Senhor,
Ele quer que nós sejamos irrepreensíveis em toda maneira de viver. Corpo, alma e espírito. Ele não quer só o meu ou só o seu coração. Ah, mas o corpo é meu, eu uso a roupa que eu quero, eu faço o que eu quiser. Ninguém manda em mim, é eu que mando no meu nariz. Oh, meu Deus do céu. Vou te provar que o corpo não é seu. O corpo não é seu. Posso te provar que o corpo não é seu? Que você não é dona desse corpo aí, você não é dono desse corpo aí. Se o corpo fosse seu, por que então o dia que você morrer, ou porque o dia que alguém morre, ou que alguém tem morrido, o corpo não foi sozinho e entrou dentro da cova ou entrou dentro do caixão? Por que que alguém vai ter que carregar o seu corpo, então o seu corpo é seu? O corpo não é seu. O corpo tem dono. E você não pode usar esse corpo e fazer ele de instrumento de prostituição. Você não pode pegar esse corpo que não é seu e fazer dele o que você acha que você pode fazer. Porque esse corpo não é seu. Esse corpo ele é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Esse corpo tem um dono. E o dono dele é o Espírito Santo de Deus. Assim como uma casa alugada, ela tem um dono. Esse corpo tem um dono também. E o corpo dele, e o dono dele é o Espírito Santo de Deus. Abra a tua Bíblia aí, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 19. Olha o que está escrito lá. Olha o que está escrito aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Não sabeis vós que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo? Não sabeis vós que o vosso corpo, que você pensa que é seu, na verdade ele é templo e morada do Espírito Santo? Aleluia! Não é seu, minha irmã. Não é seu não, meu irmão. Esse corpo é templo e morada do Espírito Santo. Obedeça o Espírito Santo para que tudo vai bem na sua vida. Para que tudo se suceda bem na sua vida. Para que você possa amanhã alcançar as maravilhas de Deus para a sua vida. Esse corpo é do Espírito Santo de Deus. Esse corpo aqui não é meu. Eu não posso fazer o que eu quero desse corpo aqui, não. Esse corpo aqui é do Espírito Santo de Deus. Eu não posso sair por aí andando pelado nas ruas, não. Não posso sair por aí andando mostrando as partes do meu corpo, não. Até porque eu sou casado também. A Bíblia já fala, né? Quando o homem é casado, ele deixa de ser dois. Ele é mulher e passa a ser um só. Agora o meu corpo é da minha esposa, pertence a ela, e o corpo dela pertence a mim. Então como que eu posso pegar um corpo que não é meu? Em outras palavras, né? Embora é templo e morada do Espírito Santo, mas como que eu posso pegar um negócio que eu já não tenho mais domínio, e quem tem o domínio agora é ela também? E vou fazer dele o que eu quero? Né? Não posso, não existe isso. Eu tenho que andar de acordo com a palavra do Senhor. Eu tenho que obedecer a palavra do Senhor. E não o que os outros pensam, não o que os outros acham. Entendeu? Nós temos que ver dentro da Escritura Sagrada. E o que nós aprendemos aqui, o que nós vimos aqui, que as mulheres cristãs, elas vestiam vestidos. Elas usavam vestidos. Se comportavam de maneira decente. Se comportavam moralmente na presença do Senhor. Com pudor. Com respeito, não com sensualidade, nem com vaidade, não, né? Ou seja, meus irmãos,
Como que você identifica um policial? Não é pela farda dele? Pela farda você sabe que o homem é policial, a mulher ela é uma soldada, um policial. Como você identifica um bombeiro? Não é pela farda dele também? Como você identifica alguém que trabalha em alguma empresa? Não é pelo uniforme? Como que você identifica alguém, aleluia, um marinheiro, por exemplo? Não é pelo uniforme dele também? Um soldado do exército, não é pelo uniforme dele também? Como que você identifica um médico? Não é pelas suas roupas? Uma enfermeira? E como que você vai identificar um crente, um servo de Deus? Se o servo de Deus estivesse se comportando como um servo do mundo, como um servo do diabo, o servo do Satanás? Como? Como que você vai identificar um servo de Deus se ele estivesse trajando igual a Anitta, pelada? E para falar a verdade, tem alguns vídeos aí na rede social. Se você andar passando no YouTube, analisando, você vai ver que às vezes tem aí um povo mundano mais comportado que o povo de Deus. Em alguns, né? Entre aspas, não vamos generalizar todos. Tem uns que estão mais comportados do que muitas mulheres de Deus que estão dentro da igreja. Ou seja, estão na igreja, saíram do mundo, mas o mundo não saiu de dentro do coração deles. E nós precisamos nos despojar, meus irmãos, das práticas, das vontades, dos desejos enfiados da carne, da velha criatura, e sermos uma nova criatura em Cristo Jesus. Quem está em Cristo, nova criatura é. E se nós somos nova criatura, nós não trazemos mais os costumes do mundo conosco. Estamos dispostos a largar os nossos próprios prazeres, tomar sobre si a nossa cruz para seguir Jesus. Agora o povo sai do mundo, mas o mundo continua dentro deles. Quer continuar ainda usando as mesmas roupas de antes, roupa curta, sensualizando o corpo, né? Então é isso. Temos que ter ética, temos que ter moral, cristão. As pessoas têm que olhar para você na rua e falar: ali uma serva de Deus ali, ali um servo de Deus ali, ó. Dá para ver pelas roupas, dá para ver pelas vestimentas, que é uma serva, que é um servo de Deus. Hoje nós estamos falando sobre vestimentas, a área externa do corpo. Vestimentas, comportamento, ética. Como devemos nos comportar como servos e servas de Deus, na maneira de se vestir, de se trajar, de andar pelas ruas, dentro de casa. E não adianta na igreja a gente estar com vestidão longo também, dentro de casa tá pelado também não. Não adianta não. E se você está dentro de casa e Jesus agora vai voltar agora? De uma hora para outra, a trombeta toca, o céu se abre. E aí, como que você tá? Será que vai dar tempo de você vestir as suas roupas de crente? Não podemos também, meus irmãos, viver de aparência. Isso é viver de aparência. Dentro da igreja ser uma coisa e de fora da igreja ser outra. Isso é viver de aparência. Tá? Então devemos sim deixar o Espírito Santo nos transformar. O Espírito Santo é o único que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós andamos na contramão do mundo. Nós não podemos nos comparar com os filhos das trevas, aqueles que são amantes do mundo. Nós somos amantes do céu. Nós amamos o céu. Nós amamos Jesus. Amém, meus irmãos? Ai, mas é tão calor para me usar aqueles vestidão longo. É tão calor para me usar essas camisas sociais de manga longa. Calor é um inferno, meus irmãos. Lá que é calorento, é o inferno. É uma eternidade no fogo, isso que é calor. Nossa vida é como um sopro. Vale a pena nós pagar o preço. Vale a pena, meus irmãos.
Nós sofremos um pouquinho por Cristo, pelo Evangelho, para andar na verdade, segundo a vontade de Deus, para agradar o Senhor. Vale a pena. Essa vida é passageira. Tudo aqui vai passar. Nossa vida é como um sopro. Aleluia, glória a Deus. Ah, mas Jesus uma vez falou para os fariseus, não sei o que. Calma lá. Jesus aprovou os fariseus por fora. Ele falou assim, os fariseus, que por fora eles estavam limpos, ou seja, as vestes deles estavam adequadas, estavam, diante de Deus, estavam comportadas. Só que por dentro, por eles ser desobedientes, ser homens perversos, maldosos, aqueles homens queriam a glória de Deus para eles queriam sentar nos primeiros lugares, queriam ser vistos e chamados de mestres. Jesus falou que eles estavam sujos. Eles estavam como um sepulcro caiado, mas por fora Jesus elogiou eles. Falou que geralmente a gente lava primeiro por dentro, para depois lavar por fora. Mas o batismo nas águas para o arrependimento nos lava e depois vem o Espírito Santo nos preenchendo por dentro. Então, quando nós nos arrependemos, meus irmãos, aleluia, glória a Deus, nós estamos nos arrependendo de viver na prática do mundo, de andar como o mundo anda. Então é isso. Nós somos diferentes. Não nos comportamos como o mundo se comporta. É errado isso. Mulher andar praticamente sensualizando dentro da igreja. Olha o que diz aqui, meus irmãos, Olha o que diz aqui, Livro de Mateus, capítulo 5, versículo 28. Aqui é o próprio Senhor Jesus falando aqui, Eu, porém, vos digo, se algum homem olhar para uma mulher com intenção impura, ele já cometeu pecado. Ele já cometeu prostituição, adultério. Ele já adulterou. Se um homem olhar para uma mulher com intenção impura, ele já adulterou. Ele já adulterou. Melhor que ele arranca um dos teus olhos e lança para fora do corpo, do que todo o corpo ser lançado no inferno. Olha o que Jesus está falando aqui, é o próprio Senhor Jesus falando no livro de Mateus capítulo 5, versículo 28. Melhor que arranca e entra aleijado no reino do céu, faltando um membro do corpo, do que todo o corpo ser lançado no inferno. E o que levou aquele homem a tropeçar? O que levou aquele homem a olhar para uma mulher e desejar ela? A falta de ética, de comportamento daquela mulher. A maneira dela se comportar também fez com que aquele homem tropeçasse. Então os dois vai ser culpado no dia do juízo de Deus. Tanto a mulher que sensualizou o corpo dela e tanto o homem que olhou para ela e cobiçou também. E se o homem era casado, então por ele ter cobiçado, ele cometeu adultério. Mas se ele não era casado, olhou e cobiçou, ele cometeu a prostituição. Então, meus irmãos, o caso é sério, tá bom? Esses mínimos detalhes, que às vezes o crente pensa que não tem nada a ver, que Deus não está olhando para isso, que Ele está olhando só para o coração. São esses mínimos detalhes, esses pequenos detalhes, que podem nos levar à condenação. Ou seja, a roupa não salva ninguém, mas pode nos condenar. Amém, meus irmãos? Pode nos condenar. A roupa não salva, mas pode nos condenar, tá bom? Pode nos condenar. Isso é ensinamento antigo, ensinamento raiz, da época dos apóstolos, quando a igreja era cheia de poder. Conforme o povo foi se tornando imorais dentro da igreja, foi andando na libertinagem, o poder ele foi deixando de se manifestar dentro das igrejas por falta de santidade, falta de temor a Deus. Por isso que hoje não vemos mais o poder de Deus se manifestar como antes.
Hoje dificilmente nós vamos ver alguém pregar a palavra de Deus e as pessoas chorar de arrependimento dentro da igreja. Hoje dificilmente nós vamos ver alguém ajoelhar dentro de uma igreja e levantar dali enxugando as lágrimas dos olhos por ter sentido a presença de Deus. Hoje dificilmente, meus irmãos, nós vamos ver essas maravilhas. Nós vamos ver jovens sendo batizados ali, selados com o Espírito Santo. Hoje dificilmente nós vamos ver jovens como Estevão, cheios da presença de Deus, a ponto de impor a mão sobre o enfermo ser curado. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Então é isso, meus irmãos, tá? A maneira de como a mulher deve se comportar, vestidos longos, sem sensualidade, sem ser colado no corpo, né? Sem aquele monte de desenho, aquelas coisas, com simplicidade, porque quem tem que aparecer é o Espírito Santo. Não precisa ter ouro de pendurado nas vestes, não precisa estar cheio de lantejoula, aqueles montes de brilho, não, entendeu? Quem vai brilhar na sua vida é o Espírito Santo, amém? Amém? Os homens não precisa também colocar aquelas roupas apertadas, justas, não. Tá? Para chamar a atenção das irmãs, não. Não precisa colocar aquelas roupas justinhas, né? Mostrando as caixas do peito, não. Né? Para chamar a atenção das irmãs, não. Isso é pecado diante de Deus. Isso leva pessoas a tropeçar no caminho. E ai daqueles, hein, que levar um pequenino à perdição, hein? Ai daqueles. Está escrito, né? Então os irmãos, eles devem se comportar como servos de Deus, se vestir como servos de Deus também. Roupa social, tá? Calça jeans é do mundo. Os cantores amam a calça jeans. Os jogadores de futebol, quando estão nas festas, eles amam a calça jeans. Essas roupas do mundo. Você entra dentro da igreja, o que você mais vê lá, os servos de Deus, é do quê? É roupa social, calça social, sapato social. Esse negócio de pregador ficar aí com tênisinho no pé aí, usando essas coisas do mundo, tá errado isso aí. Nós temos a nossa marca, tá? Nós temos o nosso crachá. Nós temos o nosso nome, tá bom? Nós temos as nossas vestes, nosso comportamento ético, moral, agradável, perfeito aos olhos do Senhor. Então é isso. Nós temos a nossa farda, tá bom? Nós fomos chamados para uma milícia. E um bom soldado, ele não se embaraça com as coisas desse mundo, não. Ele não se comporta como o mundo se comporta, não. Ele não tem parte com o mundo, com as trevas. Ele não tem amizade. Ele não tem concordância com a injustiça. Amém? Então que Deus abençoe a vida de todos os irmãos. Eu espero que esse ensinamento possa, ter feito vários irmãos refletir melhor, o que Deus verdadeiramente, o que o Senhor verdadeiramente, Ele requer da sua igreja, a maneira de como devemos nos trajar e nos comportar, sermos luz diante dos homens, para que eles vejam nossas boas obras. E o nome do próprio Pai, de Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele venha a ser glorificado. Amém, meus irmãos? Agora, como que eu vou ser identificado pelo mundo se eu estiver me parecendo com o mundo? Ninguém vai saber que eu sou servo de Deus ou não. Às vezes eu estou passando aqui, tem uma pessoa precisando de uma oração aqui, uma alma precisando ser liberta, transformada, uma alma acorrentada espiritualmente, e ela está precisando ali de uma oração, de uma palavra naquele dia ali. E ela está procurando alguém para orar para ela, e as igrejas estão tudo fechadas. Não tem uma igreja aberta, por exemplo. Tudo fechado a igreja. Mas se ela me identificar, ela vai pedir uma oração para mim. E a minha oração, a palavra que eu dei para ela pode libertar ela, pode transformar a vida dela.
pode resgatar e tirar aquela mulher do mundo, dos laços do pecado da morte e trazê-la para o reino de vida e de luz. Então por isso nós devemos ser identificados. As pessoas têm que olhar em nós, olhar e ver que nós somos servos de Cristo. Nós não devemos nos envergonhar. Amém, meus irmãos? Então que Deus abençoe